boa noite a quem nos segue na RTPN, boa tarde a quem nos segue na 2. É um prazer recebê-los por cá para mais uma edição da Liga dos Últimos, o programa onde os últimos são os primeiros. Como sempre, temos o nosso painel de comentadores, os nossos comentadores residentes, o professor Hernani Gonçalves e também o João Nuno Coelho, o nosso sociólogo salteador das ligas perdidas. Boa tarde a ambos. Hoje temos um convidado especial, Rogério Gomes, diretor do jornal Centenário Comércio do Porto. Um jornal da cidade do Porto, com um largo historial. 150 anos. 150 anos. Meus amigos, é inevitável, comecemos por falar. O programa chama-se a Liga dos Últimos, mas vamos ter que falar da Liga dos Campeões. É a atualidade. O Futebol Clube do Porto conseguiu passar à fase seguinte da Liga dos Campeões. Eu tiro daqui o meu chapéu à garra e à determinação da equipa portista. João Nuno, estiveste num estádio, certamente assististe. Mais uma grande descarga de adrenalina. E saí com a sensação que tínhamos saído das profundezas do inferno. Foi o que é normal, porque o futebol tem essa grande... Foi um dia extremamente complicado o dia do jogo, não é? Com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa a prestar declarações no Tribunal de Gondomar. Curiosamente, eu por acaso estava a seguir o jogo pela rádio e chegou a notícia de que Jorge Nuno Pinto da Costa tinha abandonado o Tribunal. Um minuto depois, McCarthy marcou o gol. É com estas coisas que se constrói a mística, não é, professor? Exatamente. Aliás, veio à coação o nome do Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto, o Sr. Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, para quem eu envio um grande abraço. É exatamente uma personalidade que toda a gente conhece, é uma enorme personalidade para o pequeno país que temos, que é um país, como todos sabem, invejosos, medíocres, é uma sementeira de fariseus. Portanto, meu caro Presidente... Ainda não me tinham chamado de fariseu hoje? Não, o senhor é mais um samaritano. Um bom samaritano. Meu caro Presidente, um grande abraço para si e muito obrigado pelo que tem feito pelo Porto e por Portugal. Depois, cumprimentar, efetivamente, e dar um grande abraço a toda a equipa do Futebol Clube do Porto, que aquela segunda parte é efetivamente uma segunda parte do Futebol Clube do Porto dos velhos tempos. E exatamente com a grande exibição da segunda parte, ultrapassa um obstáculo difícil, onde de um lado estavam 60 milhões de contos a andar, eu só via milhões de contos, e do outro lado uma equipa mais modesta, mas com uma grande capacidade de trabalho e uma grande garra. Efetivamente, esta passagem, novamente à Liga, com o carimbo de uma grande segunda parte do Futebol do Porto, mantém incólume o prestígio de uma instituição da grande referência portuguesa e europeia, que se chama Porto. Rogério, sei que estiveste no Dragão, assististe a isto que estamos a falar em direto. De facto, foi uma grande segunda parte do Futebol Clube do Porto, e ainda por cima com toda a carga emocional que rodeava o jogo e também com o facto de José Mourinho ter regressado à cidade do Porto para defrontar a sua antiga equipa. Foi uma grande segunda parte e foi uma grande festa no final, desde a época passada que não se via. Portanto, isso também é positivo e é de realçar o regresso da grande festa ao Estádio do Dragão, que além de ser um magnífico estádio, fica muito mais bonito quando nestes momentos, não é? Aliás, como quase todos os estádios. O Porto fez uma última meia hora, 35 minutos, muito bons. Coincidiu com a entrada do Quaresma e com a libertação do Areias também do lado do O Quaresma foi decisivo, não foi? Acabou por ser decisivo porque trouxe nova dinâmica, acabou por desequilibrar nos flancos e mais, introduziu a velocidade que o Chelsea não estava à espera naquela altura. Porque o jogo estava um bocado morno, penso que os ingleses já estavam no seu período de arrogância, a pensar que o jogo estava mais ou menos controlado e ganho. Como, aliás, confirmou no final. Como o Mourinho confirmou no final. E o Quaresma acabou por trazer aquele fator inesperado para os próprios ingleses e até se calhar para os adeptos que também estavam mortiços e acabaram por ter a oportunidade de fazer a tal grande festa que ainda este ano não se tinha visto. E tenho uma grande oportunidade de mandar para Lisboa ao meu amigo sportinguista João Braga, que me telefonou imediatamente a dar os parabéns e que esses parabéns sejam transmitidos ao Sr. Presidente. João Braga, um abraço para ti. Já que estamos nesta fase de transmitir, assim é um programa mais popular, eu queria mandar um abraço aos meus colegas de bancada, porque são dos adeptos, dos verdadeiros adeptos, os adeptos puros. E eu acho que esses merecem tudo, porque estão sempre do lado da equipa, mesmo quando as coisas correm mal.
e não se deixam ir abaixo. E ontem, no momento do segundo golo, foi um momento de partilha muito especial. E penso que isso também é isso que é futebol. Para Sim, eles, senhora, um grande abraço. depois deste momento, vamos então seguir com o nosso programa, porque a vida não é feita só de vencedores, apesar da vida estar a correr bem para as equipas portuguesas que estão a disputar competições europeias, o Futebol Clube do Porto na segunda fase da Liga dos Campeões, o Benfica na segunda fase da Taça UEFA, o Sporting já praticamente com os 2 pés também na segunda fase. Portanto, a vida está a correr bem, mas não é feita só de vencedores, é feita também de equipas que lutam para sobreviver. Hoje vamos ter dois trabalhos especiais. Vamos ao Alentejo primeiro e depois vamos pôr um pezinho na política e assistir a um jogo de uma equipa que se chama nada mais, nada menos que Amigos do Cavaco. Portanto, é um bom acicate para que fique connosco ao longo deste programa. Mas para já, vamos ver como é que está a classificação da Liga dos Últimos. Vamos então para a classificação da Liga dos Últimos, que é liderada pelo Salgueiros, da 2ª B Norte, com 0 pontos, 5 golos marcados, 58 sofridos. Segundo, o Carregal Sal de Viseu. Terceiro, o Caxarias, da Associação de Futebol de Santarém. O Carvalheira de Coimbra, em quarto. E os Minhocas dos Açores, na 5ª posição. Os Minhocas com 3 golos marcados e 30 sofridos. Na 6ª posição, o Póvoa Meadas, da Associação de Futebol de Porto Alegre. Na 7ª posição, o Granja, da Associação de Futebol da Guarda. Vila Nova de Ceira, de Coimbra, em 8º. O Borbense de Évora, Terra do Bom Vinho, em 9º. E em 10º, o Cavês, da Associação de Futebol de Braga. O pior ataque é do Lagamessas, da Associação de Futebol de Setúbal. 11 jogos, 3 pontos, 2 golos marcados, 21 golos sofridos. A pior defesa é o Salgueiros, o líder da nossa lista. 2ª Divisão B, Zona Norte, 13 jogos, 0 pontos, já sofreu 58 golos. É muito golo. Vamos para a goleada da semana. Aconteceu na Associação de Futebol de Braga. O Campelos ganhou por 12-0 ao Operário. Em Coimbra, o Jardim do Alva ganhou por 9-1 à Académica do Paço. E em Aveiro, o Mielhada ganhou por 6-1 ao Ajax, que certamente jogou sem o Cruyff e outros craques do género. Liga dos Últimos foi a classificação. Temos aqui algumas entradas interessantes, nomeadamente o Borbense e também o Cavês. Cavês, que o Rogério Gomes tu conheces pelos piores motivos, não é? Por maus motivos. Que penso que no princípio dos anos 80 houve lá um grande acidente, uma enxurrada que se abateu sobre um café onde estavam a ver um domingo desportivo. Penso que até um resumo do Benfica-Porto e houve, salvo erro, 16 pessoas que faleceram nesse acidente. E eu coube-me a infeliz tarefa de ir lá fazer a reportagem desse acidente. Portanto, lembro-me bem disso. Da Terra Cavês, que, pelos vistos, tem agora um clube de futebol que podia, enfim, andar com uma carreira melhorzinha. Como podia andar com uma carreira melhorzinha ao Salgueiros, mas isso é outra história, uma história que já temos repisado aqui. A agonia do Salgueiros prossegue, 58 golos sofridos. É muito gol sofrido para uma equipa com o prestígio, com o historial de Salgueiros, que se confunde não só com a cidade do Porto, mas também com o próprio futebol nacional. Bom, mas eu tinha prometido há pouco que iríamos hoje até ao Alentejo e vamos até Barrancos, no Alentejo profundo. Barrancos fica mesmo na fronteira com Espanha, junto à fronteira com Espanha. Aliás, depende muito de Espanha para muitas coisas. É a terra que se alba por ser a terra do Zé Maria, um dos candidatos ao primeiro Big Brother, mas já há outras pessoas notáveis em Barrancos, nomeadamente Paulo Guerra, o campeão nacional de fundo, que é de lá de Barrancos e tem lá, inclusivamente, uma empresa, sendo que emprega muita gente da região. Vamos assistir ao jogo Barrancos-Cuba. Barrancos ficou conhecida de todo o país por ser o berço da primeira estrela efêmera da tele-realidade e pelos touros. Talvez por isso o clube de futebol local passe por dificuldades. É difícil jogar numa terra onde um touro a morrer é mais apreciado que 11 homens a darem vida a uma bola. Eu não vou dizer porque isso é uma coisa que o gajo não deve dizer, porque cada qual tem a sua ideia, né?
Mas eu, por mim, gosto mais de tourada que de bola. Apesar disso, a assistência não falta aos jogos e para a 9ª jornada da primeira distrital de Beja, o Barrancos defrontou o Sporting de Cuba, que adaptou os objetivos da época à realidade imposta. A princípio tínhamos outros objetivos, mas com o decorrer da época, pronto, e estes clubes vivem tempos difíceis, não há dinheiro, pronto, e é complicado. Agora o objetivo da direção é mesmo a manutenção. Do lado do Barrancos, o plano de contingência habitual para fugir à cauda da classificação já está em marcha. Tal qual como o ano passado também, sensivelmente por esta jornada tivemos uma dificuldade psicológica. Este ano repetimos, mudámos de treinador há 2 jornadas e estamos convictos que conseguimos os objetivos, que é a permanência na primeira divisão distrital. O novo treinador, ao fim de 2 semanas, já se sente em casa, porque a primeira semana foi mais para apresentações. Tendo o primeiro jogo do campeonato foi mais complicado porque foram 3 treinos e um jogo em que eu não estava muito inserido ainda nos próprios jogadores e os nomes deles também ainda é difícil, 20 e tal nomes, é decorar logo os nomes deles. Com os jogadores a correrem quase todos para o mesmo lado, este jogo tinha um interesse extra, já que José Piteira saiu do Cuba para o Barrancos, com grande pena do Sporting alentejano, cujos cofres não foram capazes de segurar o míster. Pronto, por estes clubes financeiramente, já se sabe, o distrital temos muito pouco apoio e pronto, tivemos pena do Piteira, porque pronto, passou e é um grande treinador. Este passado recente dava ao novo treinador barrancanho um conhecimento aprofundado dos adversários. O substituto de Piteira não temia a vantagem, mas as cautelas nunca são excessivas. Não, nem pouco mais ou menos. Então isto, quem anda no futebol sabe que o futebol é pródigo em surpresas. Quando acabamos o treino de sexta-feira, vimos que o Beira-Mar, uma equipa que já não ganhava 8 jogos, foi ganhar às Antas, não é? Quase que impensável. Os jogadores sabem que a informação é uma arma, mas o efeito de surpresa é outra. Pô, ele conhece todos os jogadores porque foi ele que formou a equipa. Poderá beneficiar disso, mas vamos tentar surpreendê-lo. Piteira não podia estar mais de acordo. Conheço dos jogadores todos as capacidades que eles têm e que possam fazer a diferença, aí eu conheço. Agora, o enquadramento das pedras dentro do retângulo de jogo é mais complicado porque o treinador e cada um pensa à sua maneira. Jogadores alinhados a fazerem os últimos ajustes num jogo apitado por João Carlos Jacinto, assistido por Rui Bolinhas e Nuno Bolinhas. E ela já rolava com o Barrancos de azul e amarelo. A bola começou de imediato a aproximar-se das balizas. A veia tauromáquica do público sobressaía. Mas a bola, sob a ação de Álvaro, qual bandarilha, foi espetar-se no fundo da rede barrancanha. Com a história a repetir-se para o último classificado, uma observadora fazia um diagnóstico bastante reservado. Está-me a parecer que está muito mal, sinceramente. O Barrancos não está a jogar nada de jeito. E este novo treinador, o que é que lhe parece? Acha que será a solução para o Barrancos? Não me parece, sinceramente, que seja a solução mais indicada. Ao intervalo, por entre o resultado do sorteio de uma garrafa de whisky, o assistente Bolinhas era apontado como autor do resultado. Estamos ali eficaz linha aqui ao nosso lado que não está contente com a gente, não sei porque será porque não nos gramos. Do lado do Cuba, esperava-se mais um golo. Se o Cuba tiver o mesmo espírito de luta que fez pelos primeiros 45 minutos, acho que consegue. E se calhar, possivelmente, marcar mais um golinho. Mas a expectativa para os segundos 45 minutos era muita. E 2 equipa equilibrada, vamos ver agora a segunda parte. A segunda parte teve oportunidades para os barrancanhos e para os de Cuba. Já agora, os habitantes da nossa Cuba chamam-se cubanos, cubistas ou cubenses. É cubense. É cubense. É o suporte do cubense. Seja, e eis os cubenses quase a concretizarem. Já perto do final, David Pica conseguiu o empate. Logo depois, uma atitude pouco comum. A arbitragem foi alvo de palmas, com a coreografia que o assistente Bolinhas realizou para anunciar de forma exemplar o tempo de descontos.
a massa associativa local estava satisfeita. Um empate sempre é melhor que a, até agora, habitual derrota. Porque a massa associativa estava um pouco desiludida com os resultados que a equipa vinha fazendo e penso que já houve uma melhoria para melhor. O treinador também notou melhorias, mas ainda podem fazer melhor. É uma equipa que tem andado à deriva e agora temos que ver essas vertentes todas para que no futuro a gente consiga conseguir os pontos, que é isso que vai dar uma certa solidez à nossa equipa. Um jogador cubense concluía que este foi um jogo marcado pelas mudanças de comando técnico. Empataram bem e com este treinador, que conhece bem, o Piteira, acho que vão longe. Pelo menos o Barrancos acho que tem um belo treinador. Apesar do ponto conquistado pelo novo treinador, o Barrancos continua na cauda da classificação, devido, possivelmente, à falta de poder concretizador, ou seja, falta um matador em Barrancos. É isso mesmo, um bom matador, ele é matador, como eu costumo dizer. Bom, e foi a reportagem do jogo Barrancos-Cuba, numa terra onde se gosta mais de touros do que de bola, como se disse logo no início da peça. Nós, na introdução da peça, não referimos exatamente essa circunstância dos touros de morte de Barrancos, que tanto tinta fazem correr no verão, mas que ficou bem refletida na peça. De facto, João Nuno, a cultura desta região está mais para os touros do que para a bola. Deve ser das poucas terras onde se gosta mais de alguma coisa do que de futebol. Em Portugal, quero eu dizer. Isso é interessante. Mas interessante também, eu fiquei fascinado com esta questão do novo treinador. Para já, o presidente do Barrancos diz que todos os anos, na mesma altura, já o ano passado fizemos isso, mais ou menos para esta altura, mudamos de treinador. Mas tem que se ver que o presidente chama-se Carlos Lérias e não vai em Lérias, não. Faz a chicotada psicológica. Mas o mais fascinante em tudo aqui é o treinador mudou para pior, em termos classificativos, o que é muito raro acontecer. Normalmente muda-se de uma equipa de uma equipa pior para uma melhor em termos de classificação. O Piteira saiu do Cuba para ir para o Barranco, que está em último. Isto tem um bocado paralelo com a carreira de José Mourinho, mudou para o Chelsea, mas depois voltou ao Porto para jogar contra a sua equipe. Exatamente. Mas mudou para pior. E o resultado foi igual. 1-1. Neste caso foi um bocadinho diferente. Rogério, mais touros do que bola? Pelo menos em termos de assistência, é evidente, porque aquelas reportagens que nós vimos sobre os touros de morte em Barrancos normalmente tinham milhares e milhares de pessoas, e aqui vimos ali alguns assistentes, se calhar metade deles familiares dos jogadores, verem, apesar de tudo, um jogo que mostrou algum entusiasmo e algum querer ali das equipas e até oportunidades. Mas também é interessante, a propósito do treinador, ver que também se falou ali do poder do dinheiro e, portanto, do treinador ter mudado para um clube que aparentemente tinha mais poder financeiro. Ou seja, os defeitos do futebol ao mais alto nível refletem-se em escada por aí abaixo até à sua base. Isso é uma questão interessante. Nós temos aqui discutido e eu não cheguei a perceber bem se são as ligas pequenas que imitam os defeitos das maiores, se são as ligas maiores que exacerbam os defeitos das ligas pequenas. Eu acho que são as ligas pequenas que acabam por adotar os defeitos dos clubes exemplo, não é? Daquilo que vem na televisão e lê nos jornais desportivos, a cultura dominante. Não é? Portanto, é evidente também aí, naturalmente, vamos buscar coisas positivas, mas também vamos buscar as negativas, como é evidente. Não é? Sr. Professor, apareceu-me ali uma adepta, neste caso uma bombeira dos bombeiros voluntários de Barrancos, a fazer uma leitura muito correta do jogo e a dizer sem papas na língua que este treinador não serve. Pela peça, que eu nunca estive em Barrancos, sei que Barrancos que fica na fronteira limite do Alentejo profundo com a Espanha, sei que tem uma tradição cultural que é matar touros, que diga-se de passagem já parentes, eu não me importo nada, porque também se matam vacas e lagostas e perdizes e coelhos e tudo. Portanto, isso são tretas lá dos tipos dos animais, que se querem matar os touros, matam os touros, fazem a festa, são tradições, se calhar, centenárias. Portanto, eu aí, pronto. Em relação a este futebol, é exatamente, o Rogério já disse isso. E há uma imitação, há efetivamente o que se faz,
com certeza que se vai buscar o treinador que se calhar uma equipa teve êxito, mas depois regressa e não tem êxito nenhum, porque os treinadores, as chicotadas psicológicas também são, de certa forma, mais melancias. Às vezes não resultam. No meio disto tudo, a ocupação do tempo livre através do futebol é uma evidência. No ponto de vista de prestígio sociodesportivo, ir buscar o treinador para fazer melhor. Há ali uma rivalidade entre as pequenas povoações, Cuba e Barranco, que no fundo é o fim do mundo, é a vida difícil. Portanto, os dirigentes querem emanar, querem emergir a nível de prestígio social, a nível de prestígio desportivo, etc. Em relação à menina bombeira, falou com grande desenvoltura sobre o futebol e a Câmara apanhou num ângulo que, atenção, apanhou-a num ângulo em que é uma mulher bombeiro muito bonita, autêntica capa de revista, mas não é dessas revistas foleiras por aí andam. KF, Vanity Fair, revistas internacionais. Portanto, era uma mulher bonita. Uma alentejana bonita. Quem fala assim não é gato. Não é de certeza. Mas a propósito disso, já agora, salientar a presença de bombeiros, que apesar de tudo, num jogo do mais baixo escalão do nosso futebol, haver forças... Mas é obrigatório. Sim, mas nem sempre. O ser obrigatório nem sempre se cumpre. Muito bem. Aqui já focamos nessa problemática. Às vezes já há jogos onde não estão bombeiros nenhuns na existência. Mas eu aí admiro muito os alentejanos que cumprem de certa forma, talvez pela sua interioridade, são indivíduos cuidadosos nesse tipo de coisas. O seu professor disse que nunca esteve em Barrancos, mas não. De facto é uma bela terra. Fica ligeiramente isolada porque fica mais para o lado espanhol já do que para o lado português. Chega-se lá através de uma estrada, penso que são cerca de 14 km, como que a separam do resto do país. Olha, tem uma coisa importante. No entanto, a gasolina do lado de lá é mais barata. A gasolina do lado de lá é mais barato, a saúde também é mais barata. De tal forma que os barrancanos têm que recorrer muitas vezes ao lado de lá, à Espanha, até para viajarem para Portugal. Por vezes é mais fácil ir pelo lado espanhol do que vir pelaquela estrada para o lado português. É o peso da interioridade. Já estivemos neste programa em muitas zonas do país, já vimos muitos problemas de equipas diversas. Neste caso, vamos ver como o peso da interioridade se reflete na carreira dos jogadores do Barrancos. Os clubes dos distritais têm o seu terreno de captação na própria localidade. Isto é um problema quando um concelho como Barrancos tem 1.900 habitantes e apenas 115 homens entre os 15 e os 24 anos, segundo o censo de 2001. Restam então as terras vizinhas, mas Barrancos fica numa península lusa, rodeada de Espanha por quase todos os lados. A localidade mais próxima é espanhola e a burocracia futebolística ainda não ouviu falar da Europa sem fronteiras. É pena, estamos aqui tão perto de Espanha. Espanha aqui, nomeadamente em Sinasola, a 9 km, há bons jogadores, mas como somos amadores e como não temos dinheiro, não podemos fazer as transferências para cá e havia ali jogadores que se podiam aproveitar aqui no Barrancos Futebol Clube. E se é um problema angariar jogadores, as perspectivas de carreira dos atletas não são facilitadas pela interioridade. Só é difícil porque há pouca gente a ver o jogo nas distritais, se calhar, porque penso que eu conheço muitos jogadores. Pronto, poderiam ir mais longe. Longe da vista, longe da captação. Os jogadores do interior alentejano sentem que muitos valores se perdem apenas porque ninguém os vê. Olheiros que gostem de percorrer o vasto e belo Alentejo precisam-se. Acho que não vêm muitos olheiros cá abaixo ver estes jogadores e há belos. Aqui está com uma bela imagem das cegonhas. De facto, é difícil para um jogador dar nas vistas quando joga num clube que está tão afastado de tudo, Rogério. É verdade, mas também seria quase um milagre que aparecesse ali um grande jogador, porque não me parece que ali haja grandes escolas de formação, que haja no fundo a formação inicial desde miúdo que é necessário hoje em dia. É necessário hoje em dia, no futebol de hoje em dia. Por exemplo, o Garrincha, não é? Que sim, provavelmente o futebol do pontapé na bola de trapos e de rua, quando nasciam-se, já acabou há muitos anos, e o professor aqui é um especialista e sabe que hoje já não há disso. Não é? O Rogério já respondeu. Exatamente. Quer dizer, era de facto um milagre. 1 milhão, provavelmente que era uma força da natureza.
Se estes miúdos não têm formação, não têm formação de base, chegam a este estádio de séniores em que queimaram várias etapas, a nível técnico, a nível físico-atlético. Portanto, não quer dizer que isso não possa acontecer, atenção, mas as probabilidades matemáticas são muito elevadas. É um dado impressionante esse de 100 e tal... 115... Entre os 15 e os 24, o que me faz pensar que, ao mesmo tempo que fecham as escolas, provavelmente também vão fechar os clubes, porque não vai haver... Sim, possibilidade de recrutar. É um reflexo natural de alguma desertificação e de algum envelhecimento da população também nestas zonas. Deixa-me só dizer uma coisa que não tem exatamente a ver com este programa, mas estamos a falar de uma população reiana, mais reiana que existe, né? Encostadinho ali em Espanha. E como é que Portugal, isto agora é um parênteses, mas como é que Portugal, tendo o seu principal mercado em Espanha, curiosamente se afasta de Espanha e não reverte essa tendência, porque o natural, o mais natural e economicamente, digamos, sensato seria nós aproximarmos do nosso principal mercado, ou seja, devia haver neste momento uma migração para perto de Espanha, tirando o caso aqui da Galiza e do Minho, onde há população ativa dos dois lados e digamos, com alguma densidade, e em Espanha no Algarve por via do turismo. A verdade é que todo o interior está desertificado precisamente na zona onde os mercados se deviam tocar com mais intensidade. Esta peça faz-nos lembrar o que falamos já no programa passado, que é o facto de ser extremamente oneroso para os clubes terem jogadores, entre aspas, estrangeiros. Exatamente. Que neste caso não são propriamente estrangeiros, estão ali tão perto. De facto, uma modificação de regulamentos no que diz respeito à inscrição dos jogadores, acho que se impõe, até porque o futebol não feneça. Exatamente. Bom, vamos para o Tototola das Cabeleireiras. Na semana passada tivemos aqui uma versão especial, que foi o Tototola das Cabeleireiras, bem divertida. Agora vamos ter a Tototola das Cabeleireiras com a Sónia Lacerda de regresso. Por isso, divirtam-se. O Tototola foi desta vez até ao cabeleireiro Luísa Vieira, na Aforada, um pequeno mas resistente núcleo piscatório na Barra do Douro. Com os homens da Aforada a terem que procurar fainas longe de casa, os cabeleireiros entram em roda viva quando se aproxima o fim das campanhas. Os maridos voltam, vêm arranjar o cabelo para expor os seus maridos. Ao aeroporto, todas vaidosas, não é? E acho muito bem. Os paradigmas das clientes é que se vão modificando. Antes, a crónica feminina, agora a televisão. Agora é muito com o que aparece na televisão. Vão muito pelas novelas, pelos programas da televisão, prontos, por essas, um bocadinho de tudo. Mas mais por... Antigamente era mais por revistas, prontos, por artistas, cinema, essas coisas todas. Mudam-se as vontades, mudam-se as máquinas. Isto chama-se climazão. É um computador onde nós fazemos ondulações, marcamos o tempo de pose, para graus de abertura de tinta, madeixas, trabalhos técnicos. As conversas de futebol é que ainda não têm grande acolhimento nos cabeleireiros, mas o Clube do Coração vai mudando ao sabor do barulho da máquina registadora. Raramente falam de futebol, raramente, mas quando estamos a tentar entrar em desacordo, nós acabamos a conversa e o cliente tem sempre razão. Se o cliente é do Porto, a senhora é do Porto? Ah, sim, desde que deixem o dinheiro na gaveta está tudo bem. Vamos agora aos palpites para esta semana. Cacém, Benfica B. Sou anti-benfiquista, por isso é Cacém. Barrancos, Cuba, e as opiniões dividem-se apesar da confusão geográfica. Cuba. Mas vou lá para o ano. Muito bem. Adoro música cubana. Barrancos. Conhece mais Barrancos que... Sei lá, é português, pelo menos. Amigos de Cavaco, Mosteiro. Cavaco, Mosteiro. O Cavaco, os amigos do Cavaco não lhe... Não conheço nem um lado nem no outro. É o Silva Penedo e o Marcos Mendes. Então, pode ser os amigos do Cavaco. Palmeiras, Estrelas da Noite. Palmeiras. Estrelas da Noite não lhe... Nem conheço. Mas faz daqueles penteados com aquelas coisinhas que brilham, não faz? Sim, mas gosto mais de todo tipo de trabalho. Mourinho versus Super Dragões. Por muita pena que tenha, acho que vai ser o Mourinho, até porque o meu filho também é dos Ultras Dragões, mas eu acredito que é o Mourinho. E agora os clássicos natalícios. Bolo Rei ou Pão de Ló? Pão de Ló, porque eu não gosto de frutas cristalinas. Menino Jesus ou Pai Natal?
Olha, eu acredito nas duas coisas, no Menino Jesus e no Pai Natal. Mas sem Menino Jesus não haveria Pai Natal, portanto, primeiro é o Menino Jesus. Então é mais a favor dos Reis Magos? Sou. São logo 3. Hã? São logo 3, trazem mais prendas. Oh, exatamente, por isso mesmo. Olhando para os resultados, percebemos que nem a utilização de uma dupla no Barrancos Cuba permitiu o pleno. A fechar, um desafio piscícola. Jaquinzinhos ou petingas? As duas coisas, pode ser. Eu gosto das duas. E costuma comer a cabeça e tudo? Ou tem o cuidado de... É que depois há umas teorias sobre se deve ou não comer a cabeça. É tão pequeno, não faz diferença. Para mim não faz diferença. Se for dos pequeninos, vai a cabeça e tudo. Sardinha. Bom, e foi o Sérgio Sousa a pôr a cabeça em água às cabeleireiras deste país. Professor, havia ali uma certa... O senhor gosta tanto de geografia, que tantas referências faz à geografia nestes programas. Há ali uma certa confusão geográfica de uma senhora com Cuba, não é? Não, atenção. É uma peça notável. Em primeiro lugar, efetivamente, aquela senhora para o ano e tem bom gosto. Do Sérgio Sousa, o seu dono. E ela vai para Cuba. Presumo eu, não será a Cuba do Alentejo, mas será outra das Caraíbas. Portanto, desejo boa viagem. Em relação à festa às festas natalícias que se aproximam, o meu amigo Pinto da Petúlia, da Confederação Petúlia, não, atenção, não é reclame porque é que está sempre cheio. Costumo oferecer-me um bolo rei cheio de frutas cristalinas. Não é cristalino. É frutas cristalizadas. Mas o que me impressionou mais nesta peça foi, efetivamente, a alta tecnologia que chegou a um cabeleireiro no Salão da Furada, em que a máquina faz caracóis permanentes, faz brushing, pinta o cabelo. Eu não sei o que é isso, brushing. Ouça lá, eu ouço falar lá em casa, São mas eu também não sei muito o que é o brushing. Deve ser, não sei, lá em casa fala-se muito, vou fazer um brushing, não sei o quê. Está bem, coisas de mulheres. Pronto, de qualquer maneira, foi uma peça interessante. Foi uma Gostei peça imenso. bem divertida. Bem divertida. Bem divertida, Rogério, não foi? Foi divertida e mostra, por um lado, a face simpática dos portugueses, neste caso das portuguesas, que se dispõem com alguma facilidade a falarem do que é que seja, e a face menos simpática, digamos, de alguma ignorância que infelizmente também existe, mas enfim, que Portugal... Apesar de ter tanta televisão, não eu acho que a televisão às vezes atrapalha, não é? Porque se calhar a televisão basta-se mostrar Cuba e no meu caso, exato, de Varadero e não Cuba no meu caso, que já não? passei várias vezes férias em Cuba, mas não na Cuba de Varadero, mas sim na Alentejana, é uma confusão que, apesar de tudo, corrente. Entre cubenses e cubanos. Esperemos que o Dr. Alberto João Jardim não faça essa confusão para a próxima. Bom, meus amigos, eu convido-vos agora a verem um jogo muito importante, quanto mais não seja pelo momento político que atravessamos, que é o jogo Amigos do Cavaco contra o Mosteiro. Momento político, faça só uma coisa. Nada. A Liga dos Últimos está hoje em Santa Maria da Feira, um jogo da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Aveiro, Juventude Académica Amigos do Cavaco, a jogar hoje com o Mosteiro Clube de Aroca. Com 4 pontos apenas, os Amigos do Cavaco estão em último, razão mais que suficiente para esta visita. Do seu currículo constam, nesta época, 7 derrotas consecutivas. No banco do Mosteiro existe confiança. O 12º lugar, ocupado pela equipa da Aroca, traz algum descanso face ao adversário. Seria preciso muito azar para que, depois de tantas ameaças à baliza da equipa da casa, o Mosteiro saísse de Santa Maria da Feira com as mãos a abanar. Mas no futebol tudo pode mudar num instante e, baseados nisso, perguntamos: haverá esperança para os Amigos do Cavaco? Eu julgo que sim, agora no segundo tempo, que é capaz de haver. No segundo tempo, diz muito bem. Pode ser. Mas o que lhe parece aqui é a performance? O que é que lhe parece?
Não sei, a gente depois no fim é que se vai ver, não é? Há esperanças, desde que eles comprem os árbitros, eles vão e safam-se. Adepto do Feirense e pai do capitão da equipa dos Amigos do Cavaco, o Sr. César, operário numa fábrica de torneiras em Rio Mião, avança com aquela que é, para si, a única solução viável. O Cavaco, nesta altura, não tem hipótese para andar nesta equipa aqui, porque não há dinheiro. Qual é a solução para o Cavaco agora, neste momento? A solução do Cavaco, para mim, era ir outra vez para a Inatel, como eles já estiveram na Inatel, que é uma coisa... E para a Inatel? Pois, eu acho que sim. Também é amigo do Cavaco? Eu sou da cá da Feira, mas não ligo nada ao Cavaco. Estou aqui por estar, vivo aqui à beira. Eu vim até aqui ver, sou feirense. Isso sou, mas está a perder em Portimão e estou triste. Estava a ver o jogo do Feirense, não é? E o senhor também é amigo do Cavaco? Não, sou do Cavaco, mas não sou amigo do Cavaco. Então o que é que se passa? Onde é que estão os amigos do Cavaco? Afinal? Diga. Onde é que estão os amigos do Cavaco? Os amigos do Cavaco devem ser aqueles por lá, com certeza. Após o intervalo, em campo, os amigos do Cavaco avançam com vontade de mudar a sua sina, mas quem acaba por concretizar é o Mosteiro. Mais abaixo, os amigos dos amigos acusam a incompetência do trio de arbitragem que calhou em sorte para o jogo desta tarde. Deixai o homem trabalhar. Portas mal. Acho que essas duas equipas mereciam uma arbitragem melhor que a que estamos a assistir aqui, nada mais. Porque são jovens, preciso apoiá-los, não vir estes três palhaços para aqui estragar o espetáculo. Mas o mal-estar não está só ao nível dos adeptos. Dentro do próprio clube há instabilidade. As acusações não têm sujeito, mas as críticas não se fazem esperar. Sei lá o que é que se passa às noitadas. És noitadas? És noitadas. Não vais noitadas? Sim. Aqui os amigos todos? Pois, os jogadores. E o senhor não vê nenhuma solução para mudar a situação da equipa? O treinador é que tem que mudar a solução. O senhor é diretor? Sou atualmente. E não tem uma voz também ativa dentro da associação? Já dei a minha opinião, pronto, eu não decido sozinho. Numa tentativa de empatar, o Clube da Casa esforça-se, mas o Mosteiro defende. E à defesa, já se sabe, a união faz a força. Também são amigos do Cavaco? Somos. Do Cavaco? Todos? Sim. São é muitos? tudo daqui. Desculpe? São muitos? Somos. E são assim todos altos? Somos. Então o Cavaco não tem nada a temer? Não tem nada a temer. Mesmo independentemente do resultado, não tem nada a temer. São grandes, mas não são grande coisa. São grandes, mas não são grande coisa. É ver o que eles estão a fazer. Já na parte final do segundo tempo, o terceiro golo do Mosteiro e Roberto a cair pela segunda vez. Beto, camisola 18, queixa-se de dores na cabeça. Chama a ambulância, faz favor. O jogador que saiu estava muito mal? Não sei, acho que não. É uma questão de precaução, foi ao hospital, mas acho que não tem nada especial. Tem algum problema de saúde? Não, nunca teve. Deve ter sido choque e uma questão de, como lhe disse, precaução, foi ao hospital, ver o que é que tinha. No plantel dos Amigos do Cavaco, o azar é mesmo a falta de sorte. Está a correr um bocado mal, poderá correr melhor e acredito que vai correr um bocadinho melhor, porque nós temos capacidades para fazer melhor que o que estamos a fazer, não é? Só que a sorte não está a bater à porta. Mas diz quem realmente sabe que a sorte se procura. A equipa dos Amigos do Cavaco não facilita o trabalho dos seus técnicos. Os dois maiores inimigos dos amigos são, segundo o seu treinador, o absentismo e as noitadas. O problema é esse. Completamente amigos da noite. Não temos hipótese de competir. Com esta mentalidade não temos hipótese nenhuma. É só para a recreação completa. Portanto, acho que estamos a mais nisto. Qual é a sua esperança? Quero que lhe diga neste momento. Não sei se tem alguma esperança quanto a isto. Não há volta a dar. Nós temos 21 atletas inscritos. Posso lhe dizer que na terça treinam 15, na outra treinam 14, mas daqueles 14 treinaram na terça, já há 5 que não treinaram na semana anterior. Percebe? É muito complicado. E eu sei como é que se chama? Julião. E o que é que faz a sua profissão, Sr. Julião? Sou chefe da polícia. É chefe da polícia? Sim. E não consegue pôr mão nestes rapazes? Isto não pode ser tem que ser com diplomacia, não pode ser claro, de outra maneira. Não é fácil. Já lhe disse que não é fácil gerir esta malta. Muito complicado. É mais fácil, olha, é mais fácil o quê? O que é que normalmente, qual é o seu trabalho como chefe da polícia? Comanda pessoas. Sim. E é mais fácil comandar os seus homens do que estes? É.
que eles sabem que têm regras, têm que cumprir, têm direitos e têm deveres. Estes aqui pensam que só têm direitos e deveres, não têm nenhum, percebe? Como é normal, isto é uma equipa muito jovem, então é claro que o pessoal, de vez em quando, aproveita e vai para a noite, não é? Também os jogos ao domingo não ajudam muito, mas... Se marcássemos jogos para o sábado à noite, o que acha? Sábado à noite, ganhávamos. Não, sábado à noite éramos capazes de jogar melhorzinho um bocado. Com 12 anos de idade, a Juventude Académica Amigos do Cavaco promete não criar tabus sobre a sua condição de últimos. Em contrapartida, agradecem que não façamos trocadilhos. Por aqui, o lugar de Cavaco continua a ser em Santa Maria da Feira. Quando nós entramos no futebol distrital, íamos a certos campos. E foi precisamente na altura da transição do Cavaco Silva para o engenheiro António Guterres. E em dado campo, em Aveiro, deparámos com a bancada toda a gritar Guterres, Guterres. Portanto, foi uma situação que nos deu gozo na altura, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver com o nome do lugar, que é o lugar do Cavaco. Aqui está uma antecipação bem divertida do que pode vir a ser a corrida presidencial daqui por e picos. Mas isto está mal para os amigos do Cavaco, estão em último. Tem um diretor a dizer que o Cavaco não tem hipóteses, outro a dizer que o Cavaco devia ir para a Inatel. Portanto, maus pronúncios. E já não há respeito pela autoridade, porque apesar do diretor ser o chefe da polícia, parece que ninguém corre, toda a gente prefere noitadas. Não é, João Nuno? Parece que sim. Parece que além do Cavaco ter poucos amigos, os amigos que têm gostam mais da boa vida do que do futebol. Mas também temos que compreender isso, porque afinal de contas isto é, e ao contrário do que estava a dizer o senhor, isto é recriação, é mesmo recriação. Portanto, temos que aceitar que são jovens, estão na idade de se divertirem. O que será possível é, se calhar, tentar conciliar o mais possível para que o Cavaco não faça fracas figuras. Rogério, só faltou aparecer ali o Presidente a gritar deixem-nos trabalhar. Não, ou quem dissesse. Houve ali um senhor engravatado que penso que se terá engravatado com a televisão. Mas não foi esse que estava a chamar palhaços já dá. Exatamente. Estamos no Natal também. Também é verdade. Os circos estão aí à porta. Aliás, alguns estreiam-se agora no fim de semana. Isto já foi um apontamento. De qualquer maneira, só queria relevar, enaltecer o chefe da polícia, que, sendo treinador, apesar de tudo, contribuirá para que uma parte da juventude não ande aí à solta e a fazer outras coisas. Professor, vou-lhe pedir para guardar os comentários mais para o fim, porque vamos à Liga dos Últimos, aliás, das Ligas Esquisitas, do João Nuno Coelho. O salteador das Ligas Esquisitas. Exatamente, o salteador das Ligas Esquisitas. E o nosso ranking das Ligas Esquisitas para hoje, que continua a ser liderado pelo São Giovanni, do Campeonato de San Marino. Continua com 0 pontos, 12 jogos, 12 derrotas. Eu fui-me informar, isto é mesmo só uma rua de São Marino. É uma rua. Uma rua, claro. Perdeu 3-0 fora. O segundo o Aris do Campeonato do Chipre, que também tem 0 pontos. Terceiro lugar para o Omagh Town da Irlanda do Norte, que empatou, portanto conseguiu mais um pontinho, mas manteve o terceiro lugar. Entrada direta para o Al-Qirtiyat do Campeonato de Qatar, também com 2 pontos. O Barril a subir, o Al-Qirtiyat a descer. Esta é uma entrada direta do Al-Qirtiyat. Quinto lugar para o St. Patrick do Campeonato de Malta, que leva 2 empates. E finalmente, em último lugar, sexto, já não aparece, o Napredok do Campeonato da Macedónia, que teve mais 2 derrotas e continua com 3 empates em 16 jogos. Eu fui-me informar sobre o Chipre, sobre o Aris, é de facto o Chipre grego, é de Limassol e está na sombra do grande clube de Limassol, que é o Apollon, e portanto é natural, continua com 0 pontos. Professor, fica com a última palavra acerca dos amigos do Cavaco. Não, é uma peça interessante. Eu, aliás, isto entronca no que disse o doutor. Efetivamente, este clube pratica futebol, mas mais uma espécie de lazer. Claro. Ocupação de tempo livre. É óbvio que esta rapaziada dos amigos do Cavaco é a tentação do Saturday Night Fever. A tentação do sábado à noite. Bom para a noite. Que é um palavrão. Andam na noite. São jovens. Andam nos alternos. É uma coisa que faz uma confusão a muita gente. Mas a rapaziada... Não traga os alternos para aqui, não. Toda a gente vai para a noite. A conversa leva-nos para outros caminhos. Parece que a única pessoa que não vai para a noite sou eu. que já não saia de casa. Bom, em relação, efetivamente, à história do nome, quando nós entramos num campo, ouvimos gateras e nós, toma lá, a nossa terra, o Cavaco, amigos do Cavaco. Em conclusão,
se eu um dia me pusesse no curto prazo a organizar uma equipa de futebol, o que é que eu diria? Você ainda não previu. Mudava-lhe o nome para Amigos do Guterres. Amigos do Sócrates. Amigos do Sócrates. Bom, mas isso, de facto, é outra história. Quem fez por falar em amigos? Quem fez 80 anos ontem foi o seu amigo Mário Soares, Dr. Mário Soares. Cumpriu 80 anos. É uma eminência. É um dos políticos mais... A nível do século XX, entra na história europeia com grande fulgor. Na história portuguesa, é o pai da pátria. Pai da pátria. Na história europeia, está um nível, na sua projeção dos últimos 30 anos, de um Adenauer, de um De Gaulle, de um Churchill, de um Willy Brandt, dentro do nosso país. É, efetivamente, o Sr. Dr. Mário Soares, um grande abraço. Efetivamente, o senhor é legitimamente o pai da pátria. O senhor professor hoje é só abraços. Para o João Braga, para o Dr. Mário Soares. Não, porque estamos na época natalícia. Eu dei abraços a toda a gente sempre. João Nuno, também queres mandar abraços para alguém? Já mandaste para as bancadas? Só, de facto, o Rogério Gomes aqui ainda não mandou abraços para ninguém. E tinhas que mandar, que és diretor de um grande jornal. Não, já agora, a propósito do Presidente Pinto Costa, eu só posso dizer aquilo que escrevi ontem em editorial, é que, como espero não ter motivos para mudar a minha admiração pelo dirigente que é... pelo grande dirigente que é o Jorge Nuno Pinto Costa. Bom, vamos esperar para ver como vai terminar esse episódio. Vamos terminar também para ver como vai decorrer o ambiente político que se vive em Portugal. E são outras histórias. Aqui nós falamos essencialmente de futebol, da alegria do jogo, do amor pelo jogo. E falamos dos últimos porque também são os primeiros e a vida não é só feita de vencedores. Foi a Liga dos Últimos, foi um prazer tê-los por cá. Para a semana a gente volta. Boa tarde para quem nos vê na 2, boa noite para quem nos vê na RTP. Muito boa noite. Boa noite. Então, num país que eu não sei, tudo engana, não se confia muito em ninguém. São grandes, mas não são grande coisa. São grandes, mas não são grande coisa. É ver o que estão a fazer.